Olá, é um prazer estar com vocês aqui no dia 14 de agosto de 2017, mais um chat. Gente, o Magnus Gilson pede para que eu explique melhor Nise da Silveira. Olha, Nise da Silveira seria um livro inteiro, como é. Nise da Silveira foi uma psiquiatra brasileira dos anos 60, 50 aproximadamente, que conheceu Jung e que era uma nordestina, filha de um homem rico, formou-se e foi ser psiquiatra no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, esta psiquiatra Nise da Silveira introduz nos hospitais do Rio de Janeiro, especialmente para os pacientes esquizofrênicos que recebiam choques e que ela não admitia, a arte-terapia. Ela teve que brigar muito, mas ela aprendeu isso com Jung, diretamente com Jung, e isso digamos assim, é uma relíquia para o Brasil ter a Nise da Silveira como brasileira. Morreu com 90 anos, deixou uma obra fantástica que está lá no Rio de Janeiro, em Engenho de Dentro, no Museu do Inconsciente. É uma visita guiada no Museu do Inconsciente que contém todas as obras dos pacientes da Nise, as obras de arte-terapia, onde ela tratava pacientes com esquizofrenia. Espero que você tenha entendido, Magda. A Cíntia nos pergunta o que é. Diz que está entusiasmada e o que é o luminoso. Não é luminoso, é o luminoso. E o luminoso, para Jung, é tudo que não se explica pela ciência. Tudo que é fenômeno que a ciência não explica, para o Jung era o luminoso. Nós estamos falando de incorporação, viagem astral, sei lá o que se falava naquela época, tudo para ele era o luminoso. Era uma forma dele colocar em algum lugar instâncias que ele não podia explicá-las. A Cíntia diz assim, para Freud, o cerne do tratamento é a associação livre de ideias e a interpretação dos sonhos. Qual o tratamento psicanalítico para Jung? Olha, Jung tinha uma livre associação, só que diferente da do Freud. O Freud pedia para que os pacientes simplesmente falassem. O Jung não. O Jung dava uma palavra e as pessoas deviam associar com essa palavra. E o Jung usava um cronômetro para fazer essa livre associação. Além do que, ele também trabalhava com um desenho projetivo e mandalas, coisa que o Freud nunca fez. O que é para Jung a sombra? A sombra é o que está oculto, que nós não sabemos, aquilo que a gente não vê e não admite. O nosso self, o nosso eu, tem uma sombra, que seria o inconsciente. O local onde a gente tem coisas que não quer ver. Ninguém quer ver a sua própria sombra. A Viviane, analítico é diferente de psicoanalítico? Sim. Sim, você pode estar fazendo uma análise analiticamente sem ser psicanalítico. Tudo que tem o prefixo psi significa que tem a ver com a mente. Porque psique, né, é a deusa do amor, que é a deusa do que é psicológico. Portanto, psicanalítico tem um viés analítico. Mas nem todas as análises são psicanalíticas, correto? Então, os dois termos, analítico, o ato de analisar, é só você pegar um dicionário comum e um dicionário de psicanálise. É o ato de analisar qualquer coisa. Eu vou analisar por que as beterrabas demoram para cozinhar. Não tem nada de psicanalítico. Agora, quando eu vou analisar a psique, é psicoanalítico. Achei um pouco complicado as 8 personalidades de Jung. Precisamos estudar isso mais a fundo. Qual a importância disso em um atendimento? Teria algum livro? Tem o livro vermelho do Jung. A importância é a importância que qualquer autor tem e que qualquer questão tem. Quer dizer, é preciso que você estude tudo, experimente quando você for atender no seu estágio, depois é que você decide. Então, assim, não adianta você questionar o autor sem que você tenha experienciado na sua própria prática. Até porque você só vai entender a teoria quando você pratica, correto? É isso aí. Espera um pouquinho, gente, que eu tenho um monte de pergunta aqui antiga para responder. Eu vou dar uma lidinha nisso aqui, tá bom? O João diz, obrigado, gostei do curso gratuito e pretendo iniciar o curso de 24 meses após me inteirar sobre Lacan. Vocês indicariam algum resumo da sua obra que traga bons fundamentos sobre os conceitos e reflexões? Não, João, não. Só se entende Lacan a partir do conhecimento de Freud, porque o Lacan dizia que ele era freudiano, ele fez uma revisão da obra do Freud. É impossível entender Lacan sem saber Freud. É a mesma coisa que você querer estudar matemática sem estudar aritmética. E um resumo de aritmética. Não existe, não aconselho, porque se você for ler os seminários do Lacan, só por Deus, né? Então não, estuda Freud e depois ocupe-se de Lacan. Essa é a minha visão, posso estar errada. Certo, João? Mas essa é a minha visão. Você está me perguntando, eu estou te passando. O Walter nos faz a seguinte interessante pergunta. Por que as
terapias corporais se destacam democraticamente no conhecimento popular, porque elas são mais fáceis, mais simples, mais baratas e, portanto, mais populares. Uma terapia corporal como uma massagem, um massagista, você pode fazer um curso menor. Você não tem tanta exigência quanto ser psicólogo, psicanalista ou psiquiatra. A exigência é muito menor, os cursos são menores. Então, tudo que é menos é mais popular, porque a maior parte da população não tem uma formação suficiente para saber. Não estou aqui contra a massagem, gente, pelo amor de Deus. Até porque eu faço massagem, não é isso. É que você me perguntou das terapias corporais, né? Então, eu preciso te dizer. Até porque em psicanálise nós temos terapia corporal que é Reich. E não tem nada de popular, ninguém sabe quem foi Reich. Né? Pelo que eu estou entendendo pela tua pergunta, você está falando de massagem. Porque além de Reich, só massagem. Senão são terapias verbais. Poliana. E quando o trauma está unido a um prazer, como a memória de uma mãe boa e seu falecimento? Não, peraí. Como a mente lida com essa relação direta? Não lida, não é assim que funciona. Uma coisa é prazer e a outra é desprazer. Ô Poliana, a mente, ela não quer saber se eu tenho 100 horas de prazer e 1 minuto de desprazer. Ela só se importa em sofrer. Não está incomodada. Eu posso ser feliz dos 100 anos da minha vida, 99. E 1 ano ser profundamente infeliz. Eu só vou me lamentar daquele 1 ano. Não adianta os 99 para trás. Portanto, não adianta a mãe ter sido uma excelente mãe. A pessoa só vai sofrer porque ela morreu. Ela ter sido uma excelente mãe só piora tudo. Até porque se ela fosse ruim, diria assim, bom, eu me livrei do traste. Mas não é bem isso. Você está dizendo que é uma mãe boa que morre. Não interessa que ela é boa. Se ela é boa, eu vou sofrer muito mais porque morreu alguém maravilhoso. Então, o sofrimento, veja bem, psicanálise prevê traumas, que são desprazeres. Princípio do prazer, princípio da realidade freudiano. A gente está no princípio do prazer, a gente só deseja ter prazer. Quando vem o desprazer, que é o princípio da realidade, quando vem a realidade, que é a morte da mãe da moça, ela só sofre. Ela não fica assim, ai, mas era tão bom que minha mãe era boa. Não, aí que ela chora mais, porque a mãe era boa. Se a mãe tivesse sido ruim, talvez ela chorasse menos, né, Poliana? Certo? Então, me fizeram uma pergunta também a respeito de por que eu não escrevi a psicanálise integrativa. Na verdade, eu comecei esse projeto ontem, né, devo levá-lo a cabo até o final do ano. E eu estou devendo isso para vocês, estou falando porque eu vou fazer, mas agora eu iniciei mesmo, eu dei o pontapé inicial, foi ontem, durante a tarde, conversando com algumas pessoas que vão me ajudar essa proeza, né, que é escrever um livro, que é uma coisa difícil, né? Então não vou escrevê-lo sozinha, mas certamente estarei convidando vocês aqui para para fazer um autógrafo para vocês aí do livro, o que é psicanálise integrativa, tá bom? A Mira perguntou se tem algum livro do Jung. O livro vermelho do Jung é o mais interessante. Caro! Vê se você acha num sebo, estante virtual, porque, olha, são caros os livros. É isso. Então, encerrando aqui o nosso chat. Beijinho. Bye!